Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Existem hoje no mundo opções de viagens que não se limitam a simplesmente conhecer cidades e locais turísticos, mas são viagens escolhidas para se praticar ações voluntárias e ajudar pessoas em sofrimento. É o volunturismo, mistura de turismo com trabalho voluntário. Vamos saber mais sobre isso. Para começarmos o nosso programa, vamos antes elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura,
eternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. O Natal está chegando e sempre há nesta época do ano uma movimentação para se ajudar comunidades e pessoas mais carentes. Muitas igrejas, centros espíritas, templos evangélicos e ONGs conclamam os seus seguidores para montar cestas de alimentos e presentes para crianças pobres, organizar ceias natalinas solidárias e bazares com preços acessíveis a quem não possui recursos. E todos parecem se unir e abrir o coração com mais facilidade para a necessidade de pensarmos menos em nós mesmos e mais no próximo. Mas há pessoas que, independentemente da época do ano, usam o seu tempo para ajudar o próximo. E vamos hoje trazer aqui para vocês uma tendência que tem crescido nos últimos tempos. Pessoas que, ao invés de usarem as suas férias para viajar e conhecer lugares interessantes, para descansar, escolhem viajar de encontro às dores alheias. E há agências especializadas nesse tipo de turismo, conhecido como o volunturismo, que é a junção de turismo com atividades voluntárias. Estas pessoas viajam para conhecer de perto a realidade dos outros. Por semanas ou até meses, esse tipo especial de turista pode participar de ações que ajudam uma comunidade ou simplesmente auxiliam no apoio emocional a pessoas que se encontram em situações graves. As agências especializadas relatam que vêm sentindo um expressivo aumento no interesse por esses programas e têm tido que aumentar a oferta. Segundo elas, tem aumentado a consciência das pessoas em relação às dificuldades pelas quais outros povos ou comunidades estão passando, nesta fase tão dura na qual nosso planeta se encontra. E os turistas voltam, sem exceção, cheios de histórias lindas, lições de vida e com muitas coisas para contar a respeito de outras culturas. Vamos comentar então aqui alguns exemplos relatados pelas agências. Há brasileiros que se deslocaram voluntariamente para o Haiti para ajudar orfanatos e outras instituições que, mesmo anos após o terremoto, ainda precisavam de ajuda. Há também brasileiros que frequentam campos de refugiados para auxiliar em tudo o que é necessário, como por exemplo em Zalé, na fronteira do Líbano com a Síria. A viagem para esta região específica, por exemplo, fica em cerca de R$10 mil para o turista, valor que cobre todas as despesas e orientações profissionais para realizar o trabalho voluntário e a hospedagem, que costuma ser no alojamento da ONG local, que se chama Família Aziz. Os grupos podem ficar, dependendo do destino, na casa de famílias locais ou de moradores brasileiros. E há oportunidades também no território nacional, como ajudar comunidades no sertão nordestino. Dependendo da formação profissional de cada voluntário, o auxílio pode ser a confecção de roupas ou de objetos necessários às comunidades, um atendimento médico, orientações sobre saneamento básico, higiene e até empoderamento feminino. E além destas agências especializadas, há também ONGs que oportunizam experiências como estas. Basta que o interessado se filie ao projeto e comece então a participar das viagens humanitárias organizadas pela própria entidade. Por exemplo, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que busca acolher o enorme número de órfãos vulneráveis em aldeias de Moçambique, na África, que são crianças sem recursos, sem alimentos e sem amparo. E o país, que vive na pobreza, possui um alto índice de analfabetismo, desnutrição e infecção pelo HIV. A entidade promove 4 caravanas anuais de serviço voluntariado, que permanecem nas aldeias de 7 a 10 dias em atividades de variada natureza. 2 destas caravanas são da área de saúde, em janeiro e em julho,
onde médicos, dentistas e outros profissionais e estudantes de saúde dão atenção às crianças e às suas famílias no atendimento médico, fazem palestras, orientação, curativos, encaminhamentos, tudo isso com autorização da Ordem dos Médicos e dos Dentistas de Moçambique. Os órfãos recebem almoço, higiene pessoal, educação, trabalho cultural com música. Além disso, a ONG constrói casas para as famílias mais carentes, dentro dos modelos das casas locais da aldeia, em barro e madeira, e dá recursos e acompanhamento para que os jovens prossigam nos estudos até o final da faculdade. Pelo sistema de apadrinhamento, feito por voluntários aqui do Brasil e também de doações, tudo isso e muito mais tem sido possível. E como nos demais exemplos que nós demos, os voluntários pagam todas as despesas quando viajam. A ONG só remunera os trabalhadores locais das aldeias. Os interessados pelo Sem Fronteiras podem participar apadrinhando crianças, doando recursos, promovendo a divulgação, bem como também servindo voluntariamente no local. Mais informações vocês podem conseguir no site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. A experiência no voluntariado acaba ensinando a paciência e a fé aos que se habilitam a ajudar. A tendência é que o voluntário chegue no local com tanto idealismo, muitas vezes apaixonado por aquela causa, que ele espera transformar por completo a realidade daquelas pessoas sofredoras. Mas, na verdade, a mudança vem com o tempo e inclui uma série de dificuldades, até mesmo de frustrações, pois há um lento processo de melhora. O que podemos notar em todos estes exemplos é que a caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Ambos saem melhores e mais fortalecidos de ações assim, quem ajudou e quem recebeu a ajuda. O interesse sincero na prática da caridade é um indicador de elevação moral e uma das ações que mais caracterizam a essência do ser humano. Afinal, como sabemos pelos estudos do Evangelho, fora da caridade não há salvação. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, somos seres pensantes e por tal razão pensamos 24 horas por dia. Nossos pensamentos nunca cessam. São milhares de pensamentos que temos diariamente. O foco desses pensamentos depende do momento que estamos vivendo, a exigir da nossa parte decisão e ação. Portanto, é natural que pensemos antes de agir ou decidir. E quanto mais complexas forem a ação que devemos realizar ou decisão a tomar, mais elaborados serão nossos pensamentos, certo? Decidi trazer este assunto para o nosso programa, tendo em vista a experiência acumulada ao longo dos anos, nas quais tive oportunidade de conhecer pessoas valiosas, mas que pecaram pelo excesso de pensar. É isso mesmo. Longe de mim criticar essas pessoas. Ao contrário, observá-las me permitiu colaborar com algumas na realização de seus projetos.
É fundamental que façamos uma reflexão sobre até que ponto, quando estamos diante de uma empreitada que nos surge como desafio, é produtivo pensarmos e pensarmos, buscando cercar todos os prós e contras antes de dar o primeiro passo para a sua realização. Chamo de empreitada toda e qualquer oportunidade de realizarmos um projeto, seja em qual for o setor da nossa vida. Quem pensa muito buscando realizar balizar, todas as possibilidades, corre o risco de não fazer nada, desperdiçando oportunidades valiosas. Pior, pode deixar de fazer o bem a muitas pessoas, de realizar uma obra que poderá resultar em benefícios inimagináveis. Quantos projetos não chegam a sair da gaveta, porque apesar do seu autor ter pensado muito sobre ele, ter calculado tudo e colocado todas as possibilidades favoráveis e desfavoráveis? Sinceramente acredito que isto deve incomodar muito a pessoa com este perfil. Pois como será que ela se sente? Deve sentir um grande vazio por não conseguir levar a termo os projetos que tomam conta da maior parte dos seus pensamentos. E quanto maior a abrangência da ação intencionada sobre as outras pessoas, muito maior é a frustração daquele que não conseguiu realizá-la, por não ter conseguido prever todos os detalhes e aparar todas as arestas, ainda no campo dos pensamentos. E já que o nosso objetivo aqui no programa é trazer a reflexão sobre uma ótica espírita, os males da alma, trataremos do que chamarei de excesso do pensar, como sendo o mal que devemos cuidar para não sofrermos além da conta. Lembro quando, certa vez, uma instituição espírita dedicada ao amparo dos menos favorecidos de uma região bem carente do estado de São Paulo, há muitos anos atrás, deliberou se tornar uma entidade voltada à educação. Na época, parecia um tanto utópica tal intenção, pois não havia recursos e tampouco estrutura para isso. No entanto, os seus gestores não despenderam todo o tempo apenas pensando em como conseguir alcançar o propósito superior, cercando todos os pontos necessários ao sucesso do empreendimento. Optaram por colocar mãos à obra, aproveitando todos os que de boa vontade se propunham a colaborar com o projeto. E hoje, passados mais de 30 anos, embora ainda não alcançado o objetivo em toda a plenitude, vejo que mesmo com recursos financeiros escassos, sem a infraestrutura ideal e ainda não totalmente adequada aos padrões políticos no que respeita à educação, esta digna instituição atende mais de 200 crianças com menos de 5 anos e outras tantas em idade escolar com aulas de reforço, de aprendizado, música, artes, etc. Vejo também que, através de cursos profissionalizantes, a entidade já encaminhou dezenas e dezenas de jovens ao mercado de trabalho e também vem mudando a vida de centenas de pessoas que passaram pelos programas de educação e desenvolvimento pessoal, nos quais aprendem a se valorizarem, a acreditarem em sua capacidade de realizar, de mudar e fazer acontecer. Essas pessoas estão multiplicando os seus ensinamentos para os seus familiares e para tantos outros que cruzem os seus caminhos. Desta forma, gente, tenho certeza que se não fosse o fato dos seus dirigentes não pensarem tanto nos prós e contras, aliás, eram muito mais contras,
e terem colocado em prática o esboço do projeto de educação, aproveitando o potencial de cada colaborador, a entidade a qual me refiro não teria sequer saído do ponto inicial, aguardando a ocasião propícia, com todas as possibilidades de risco vencidas, para iniciar o projeto de tão grande responsabilidade. Acredito, sinceramente, pensar bem antes é bom, mas pensar e fazer é muito melhor. Aliás, se Jesus, para o seu gigantesco projeto de amor pela humanidade, tivesse esperado obter todos os quesitos necessários para ter sucesso, como disciplinos letrados e inteligentes, recursos materiais que lhe suprissem nas longas viagens e no árduo trabalho de auxílio aos doentes, mendigos e desventurados de toda a sorte, a certeza de que haveria apoio político e toda uma situação favorável nas relações com o Sinédrio, etc., certamente o cristianismo não teria chegado ao conhecimento dos homens até hoje. Pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a seguinte pergunta: pode uma alma após a morte permanecer presa à Terra? Tomando por base o artigo de Hugo Lapa e os ensinamentos contidos na doutrina espírita, respondemos: sim, pode. Por que isto acontece? Porque as almas presas à Terra são pessoas que, mesmo após a morte, não conseguiram desligar-se dos seus corpos físicos e da vida que levavam. Elas permanecem envolvidas pelo magnetismo terrestre, presas ao nível da crosta planetária e não conseguem se desprender do apego à existência que já se encerrou. Geralmente, elas, almas, agora denominadas de espíritos por não estarem mais no corpo físico, acreditam ainda estar vivos aqui na matéria e não entendem por que as pessoas não falam mais com eles. Esses espíritos possuem um acesso bem fácil aos encarnados e podem mesmo se ligar psiquicamente a eles. Com isso, eles atrasam a própria entrada nos planos mais sutis e permanecem em estado de perturbação e sofrimento. Chico Xavier diz que, quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem, e como a natureza não dá salto, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Então, amigas e amigos, poderão vocês perguntar: é possível o espírito evoluir nesse estado de prisão? A evolução encontra-se em todos os estados e condições, mas se pode dizer que ela é insignificante quando o espírito está preso à Terra. O desencarnado atrasa muito o seu desenvolvimento espiritual, ficando quase que estagnado. É como se ele ficasse congelado ou cristalizado dentro dos parâmetros da mente e do seu comportamento. Nesse sentido, eles tendem a repetir estereotipadamente os padrões da última personalidade e também do momento da transição. Para melhor entendermos, vejamos o seguinte exemplo. Um rapaz morre num acidente de carro e fica chamando pelos seus pais. Ele pode ficar invocando a presença dos pais por períodos bem longos, sem perceber que sofreu um acidente e que não possui mais o corpo físico. O que também contribui consideravelmente para a prisão no plano da Terra é a morte rápida e trágica. O espírito não tem tempo de perceber o que ocorreu e pode ficar confuso com o impacto da súbita transição da volta ao plano espiritual.
Vamos cuidar então de nossos pensamentos e nos ligar sempre ao mundo espiritual, pois nenhum de nós é da Terra. Somos estudantes temporários da bendita Escola Terra. Vamos tentar não materializar o mundo espiritual, mas espiritualizar a matéria. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje e continuem sempre a mandar para nós as suas sugestões de temas e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.